Estamos em mais um episódio do Eixo Sem Censura, aqui onde pode se falar bem, pode se falar mal, o importante é que se fala. Eu quero aqui agradecer aos nossos seguidores, aos mais de 48, 50 milhões de seguidores que visualizavam as nossas páginas antes de nós passarmos por um processo de ataque. Mas aqui, hoje, com o Coronel Menezes, eu começo da seguinte forma. Ele afirma que sofreu e sofre por expressar a verdade. Você aprendeu isso naquele livro do Jack Welch que você estava folheando lá nas redes sociais, meu amigo? Charles, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui no Eixo Sem Censura, porque é tudo sem censura mesmo, é ao vivo e a cores. Cumprimentar você que está aí do outro lado nos escutando. Rapaz, é verdade, foi lá com o Jack Welch. Jack Welch foi o maior CEO da General Electric, né? A GE. Barra Chevrolet. E eu li aquele livro várias vezes, o que me chamou a atenção, e naquele momento eu estava assim como você. Eu estava com 35 anos, olhando para o futuro, vendo o que eu esperava, o que eu podia desenhar da minha vida, realização de sonhos. E quando eu li o Jack Welch, fizeram uma pergunta para ele: qual foi a característica que fez com que você se sobressaísse dentre as demais que é preciso para ser um grande executivo? Ele falou: a verdade. Ele não falou a coerência, ele não falou a habilidade de se dizer coisas de maneira diferente. Ele falou assim: ser franco e verdadeiro. Tem um custo. Tem um custo. Né? Porque quando você se posiciona, quando você tem um lado, quando você não fica em cima do muro, principalmente na sociedade brasileira, e claro, dentro desse contexto da nossa, que nós vivemos hoje em dia, as pessoas não estão acostumadas a isso, isso causa um impacto. Porque você, dentro do meu business atual, que é a política, você, muitas das vezes, alguns marqueteiros dizem que você não pode ser verdadeiro, tu tem que ficar em cima do muro, senão tu perde ali uma plataforma, tu perde seguidores, tu perde eleitores. Eu digo não, a gente, pelo contrário, tem que falar a verdade, manter um posicionamento, tem que ter um lado, tu tem que defender as tuas ideias e respeitar o contraditório. Palavra de ordem. É exatamente isso. O respeito é a palavra de ordem. No mundo que vivemos, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, com as divergências, né? E eu sou esse cara, eu procuro, por exemplo, ter uma tônica comigo. Eu tenho aqui a minha jornalista, está comigo desde quando eu entrei na política. E sempre é assim, eu não quero saber da pauta, eu quero chegar e falar. Porque você que está me escutando, você que está aí do outro lado, no Eixo Sem Censura, vai entender que um político, quando ele se pronuncia, quando ele fala ou responde alguma pergunta, você vê que quando a pergunta é direcionada e o cara tem um discurso, sempre falando: não, veja bem, no momento certo a gente vai decidir. Ele já decidiu. Olha, no momento certo a gente vai fazer. Ele já fez. Então ele só está te enrolando, só está te cozinhando no galo. E quando você fala pá, ou sim, não, aquilo causa um impacto. E eu prefiro causar esse impacto e ver que você está percebendo que eu estou falando com o coração, com a verdade, expondo o conteúdo que eu tenho e, por vezes, ser surpreendido com perguntas inusitadas e você tem que se posicionar. O político não gosta disso. Ele não gosta de se posicionar, ele não gosta de dizer que não sabe. Ele tem que falar que ele sabe, mesmo não sabendo. E eu, como sou técnico, eu vou dizer: olha, desse assunto eu não domino, eu vou procurar estudar, a gente volta a conversar no próximo programa. Nem que ele fale nada com coisa nenhuma. Mas ele quer mostrar que sabe. Esse é o problema. Coronel, você pagou algum custo político por ser franco durante a sua trajetória aí, seja na carreira militar ou nessa trajetória política? O custo que a gente paga hoje, eu vou falar isso com toda humildade, Charles, para você, é o custo do preparo. O político tradicional, você que está me escutando, o político que vive na política aí pelo menos há mais de 25, 30 anos, ele não quer um cara preparado do lado dele, competindo com ele. Ele quer bajuladores.
Tinha um político que já morreu, eu gostava de uma palavra que ele dizia: o político velho, antigo, despreparado, ele gosta de auricistas. Traduzido para você, bajuladores. Porque quando o político vê que você tem conteúdo, que você tem trabalho, que você tem carisma, que você vai lá com o povo, conversa, não manda assessor, ele não deixa você ocupar algum espaço, porque ele sabe que com certeza vai tirar o dele. Então acho que o preço que eu estou falando de mim, certo, que eu pago, por ser franco, é verdade. É verdade. Porque o cara fala assim, esse cara vai criar confusão. Quando o político fala que tu cria confusão, é porque tu fala a verdade. Por exemplo, o político diz o seguinte, ó: ei, nós somos aqui do partido XYZ, nós somos conservadores e nós temos que defender a tua família. Aí tu pergunta, e você defende a tua? Não, ele já destruiu pelo menos duas. Mas ele está dizendo a narrativa que ele quer se eleger para defender a tua. Ponto. A dele é outra história. A dele é outra história. Você está me entendendo? Esse é o político profissional. Então, o político profissional é aquele cara que manda o assessor ir lá na comunidade, entendeu? E fazer lá as negociações, as conversas, para ele ir só e dar o tchauzinho. Porque depois que termina a eleição, a comunidade pode ligar, não vai nem encontrar nem o assessor, nem ele. E quando alguém o encontra, ele fala assim, rapaz, eu não sabia disso. Eles foram lá e prometeram, mas eu vou apurar. Também depois disso, tu nunca mais vai falar com ele. Então, quando o político fala assim, esse cara cria confusão, é porque ele fala a verdade. Falar a verdade tem um custo para o político. Geralmente, o cara não gosta de falar a verdade, porque ela tem um preço. A sociedade cobra. E é por isso que hoje a sociedade está desacreditada. Por quê? Porque é cobrado. Você vê políticos aí que o cara bate na mulher. O cara bate na mulher. É só você ver. Tem o BO dele lá. Aí fala, não, mas só foi um empurrãozinho. Mas ele diz que defende a mulher. Entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado. E o político profissional, esse cara velho, antigo, ele sabe criar essas narrativas e ele sabe muito bem conduzir. A esposa fez o BO, está lá, da agressão que ela sofreu. Mas aí ele fala, olha, agora é um novo tempo, é uma nova vida, então estou aqui para defender as mulheres. E as pessoas acreditam. Sabe por que você acredita? Porque muitas das vezes ele te paga. E você precisa do trabalho, e você quer o trabalho, e você não sabe que está trabalhando com um homem dessa maneira, ou uma mulher, né? E você defende as ideias dele. Mas se fosse na tua irmã, você não ia defendê-lo. E nem queria receber esse dinheiro. Como é na irmã dos outros, ou na filha dos outros, é isso que acontece. Então, qual é a minha mensagem? Não se deixe levar pela narrativa. Mas nós estamos perdendo tantos valores morais, éticos, hoje, que a sociedade, as pessoas já... Não, eu quero saber do meu. Quando ela vê a esposa de um ministro do STF, da mais alta corte, fazendo um contrato com uma pessoa, né, que esse contrato é um contrato de 129 milhões, 4 milhões por mês, que você sabe que as maiores empresas brasileiras que têm uma banca de advogados, por maior que seja essa banca, não paga mais de 500 mil por mês. Não tem esse custo, né? Não tem esse custo. E aí, você não sabe disso, mas na banca dela é um escritóriozinho pequeno, com 4, 5 advogados e paga 4 milhões, a gente desacredita do sistema. A gente desacredita das instituições. Isso é ruim para a sociedade brasileira. E aí o cara fala, não, porque ele é da oposição. Não é da oposição, é a realidade. É a nossa realidade. Menezes, você acredita que dos dois lados existem pessoas boas, mas que se caminhando separado, cada um defende um lado que não leva nada a lugar nenhum? Porque eu não consigo, isso é uma posição minha. Eu vejo pessoas tanto de esquerda quanto de direita, e eu vou só dar uma petiscada aqui nessa pauta.
tem pessoas boas de um lado e de outro. Perfeito. Concordo. Então, eu quero acreditar, eu acredito que em todo o mercado, seja na empresarial, seja na religião, você vai ter pessoas de boa índole e pessoas de má índole, né? Uhum. Quando a gente vem para esse discurso, né, de esquerda e de direita, ele, além de dividir, ele cria um viés de que você julga tudo que é do outro, mas dentro de casa você esconde, né? Então, você que defendia muito lá atrás o PL, que é um partido de direita, e hoje você se posiciona como se o PL não tivesse um posicionamento tão raiz quanto antes, em que momento que você viu essa ruptura? Boa pergunta. Em primeiro lugar, Charles, eu quero dizer aqui publicamente para você e para quem está escutando, eu nunca defendi o PL. Eu defendi sempre a direita. Ponto. E sem reconhecer o que muitos não sabem ou não fazem, que estão lá, porque quando você colocou, da forma que você colocou, olha que eu defendi o PL, dá a entender o seguinte, que o pessoal do PL é o paladino da justiça. Não são. São mais pecadores do que os caras da esquerda. A começar com toda a cúpula nacional e estadual. Pecadores que eu falo políticos, obviamente. Entendeu? São mais de esquerda, porque os grandes escândalos desse país estão lá na figura do presidente nacional do PL. Mensalão. Está lá. Então, acabou. E se você vê aqui no nível estadual, é a mesma coisa. Então, o que eu quero colocar para você e outra coisa importante que a gente tem que entender, esse negócio de ser de direita ou ser de esquerda, não é assim, o dia está chuvoso, eu sou de direita. Fez sol, agora eu sou de esquerda. Então, eu quero dizer para você que é a tua história de vida que vai falar. É o meu caso. Eu nasci no lar cristão, casei com uma mulher cristã, que não necessariamente precisava ser cristã, podia ser com uma outra que não fosse, mas nós fizemos isso. Eu continuo com ela até hoje. Estudei num colégio militar, uma educação conservadora, de qualidade, uma educação... E agora o colégio militar está fazendo agora, no início do mês de agosto, 55 anos instalado em Manaus. E eu sou o que sou hoje porque eu tive uma educação de qualidade, um ensino militar. E falando para você, esse ensino militar, a história, a geografia, a matemática, a física, a química, português, não é diferente da pública e nem da privada. É porque lá a gente reconhece o professor, sabe da importância dele para o futuro de cada um de nós e do nosso país. Então, com essa educação, eu conheci a disciplina, me permitiu claramente entender que por meio da disciplina, que a disciplina era a ponte entre meus sonhos e a realização desses sonhos. Porque entre a motivação e a disciplina no ramo empresarial ou no ramo educacional, o motivado é um cara legal, mas o disciplinado é o que vai chegar lá no final. É o disciplinado que vai chegar no final da corrida. Então, quem me fez entender isso foi a educação militar. E até hoje, eu tenho 62 anos, eu agradeço ao Exército Brasileiro por ter dado essa contribuição na minha vida e que eu coloquei na vida da minha família. E isso, vou parar por aqui, é ser de direita. Aí eu saí do PL, vieram uns lambibota, falaram, não, agora ele saiu do PL, não é mais de direita. Aí tem uns caras por aí, falam, não, ele saiu do PL, não é mais de direita, porque não. Eu conheci o presidente Bolsonaro na década de 80, não tem ninguém nesse estado que conhece. E a minha relação com ele e com a família Bolsonaro é pessoal. Aí os caras, não, o Menezes saiu do PL, agora largou o Bolsonaro. Isso não existe, gente. Isso é narrativa. Entenda isso. Criada por pessoas que querem exatamente nos afastar da pessoa que nós somos, de bons costumes, idônea, que tem uma família consolidada, que tem conteúdo para defender aquilo que o nosso Estado precisa no Congresso Nacional. Os nossos adversários criam que a gente não tem isso.
E os teus? E quem está lá no PL tem o quê? Aí tem brincante, tem camarada que não tem conteúdo, que não consegue falar publicamente, foge de uma entrevista de alto nível como essa que eu estou aqui, porque não tem ideias. Sabe por que você não tem ideia? Porque tu não tem conteúdo. Só sabe xingar, apelidar, não apresenta proposta. E o pior, eu vou falar para você que está aí do outro lado. Quando você é político, você tem que contribuir com a sociedade. O cara não tem projeto de nada, nenhum projeto aprovado. Então, qual a tua essência? Xingar os outros? Ter doido do lado, que era doido, agora o doido ficou bom? Entendeu? Então, isso, e quando a gente vê que a sociedade exalta uma figura, digamos assim, eclética, para não falar outra coisa, né? Um tiririca da vida. Mas tem espaço para o tiririca lá? Eu não sei o que o Estado que elege o tiririca ganha. Eu acho que quem ganha é o tiririca. Certo. Mas você não ganha nada. Eu fiz essa pergunta, Coronel, porque inicialmente eu perguntei sobre a verdade e eu tenho aqui uma função social de buscar, através da informação, também educar. Sim. Então, pelo que você está falando aqui, essa informação ela possa chegar para aquele que nos assistem, olhar o lastro. Porque muitas das vezes o cara é de esquerda, mas não tem um lastro de esquerda, às vezes o cara é de direita, não tem um lastro de direita, e aí cai na narrativa que você estava falando anteriormente. Então, assim, a função também de educar é conscientizar o cara que vai lá na urna. Pô, calma aí, o cara tá falando que defende as mulheres, mas ele bate na mulher dele. É a mesma coisa do cara que falar que é de direita, mas não tem princípios que norteiam o que forma uma pessoa de direita. Aprofundando um pouco essa discussão agora mais em uma questão de política de Estado, Ok. eu quero trazer aqui uma discussão sobre educação, biodiversidade econômica e segurança pública. Ok. Tá? Quando nós pegamos a educação, que é a base de qualquer sociedade de primeiro mundo, nós percebemos índices muito ruins quando condicionados ao estado do Amazonas, que é um dos grandes PIBs, uma das maiores riquezas do país e quiçá do planeta, pelo que nós temos aqui de biodiversidade. Coronel Menezes, agora candidato. Primeira vez que você veio aqui, você era pré-candidato. Coronel Menezes, candidato a deputado federal. O que o coronel tem enquanto matriz de desenvolvimento para a educação do Estado sair desse estágio que nós estamos nos encontrando hoje, que não tem um ensino tecnológico, não tem um ensino nos interiores. Como que o Coronel Menezes pretende ser eleito, desenvolver a educação no Estado do Amazonas, contribuindo, obviamente? Gostei. Só para encerrar, eu vou responder essa pergunta objetivamente, mas para encerrar, para fazer um sum up, como a gente fala em inglês, um resumo da pergunta anterior, que você falou de direita e de esquerda, o bem e o mal, eu quero dizer o seguinte: o Vorcaro conseguiu mostrar para a população brasileira que tem corrupto na direita e na esquerda. Então, a corrupção, ela não é só de um partido ou de um segmento ideológico. Tem corrupto na direita e na esquerda. Então, na direita não só tem santo. Tem pessoas que têm desvio de caráter lá e cá. Eu diria que tem mais batedor em mulher na direita do que na esquerda. Isso aí eu não tenho dúvida, é só você ver hoje no Amazonas. Quem se diz de direita bate mais em mulher do que quem está na esquerda. Então não tem santo. Que loucura, né? Que loucura, que loucura. Agora, voltando, como é que a gente melhora a educação? Vamos começar assim. Em primeiro lugar, você tem que colocar na secretaria, tem que mudar a mentalidade. A gente não pode deixar a Secretaria de Educação do Estado, da Prefeitura,
né, na mão de uma pessoa que não seja da área de educação, na mão de uma pessoa seguindo as diretrizes de quem está comandando aquela cadeira, seja o prefeito, seja o governador ou o presidente. Você não pode eleger um governador, vou repetir, um presidente e um prefeito que não acredite na educação. Porque se esse cara não acredita na educação, se esse cara, você vê que ele não teve uma educação de qualidade, se ele não trilhou esse caminho e ele ganhou a vida dele fazendo cruzeta e maracutaia, meu irmão, que país tu vai ter? Que governo tu vai ter estadual? E que prefeitura tu vai ter? Tu não tem educação. Então a educação de qualidade começa quando você que está aí elege o majoritário. Aí tu fala, não, peraí, esse camarada... Ou às vezes, o cara às vezes não teve uma educação, mas ele sabe que aquilo é importante. Segundo ponto, tu não pode dar uma secretaria de educação, seja ela, repito, do município, do estado, da União, para uma pessoa. Gerir. Uma pessoa que está comprometida com o bolso dela e não com o futuro daquele estado, daquela prefeitura, daquela nação. E aí eu quero resumir, agora, para a gente não ficar num espectro muito grande, a sua pergunta, quero falar do meu estado. Você não pode dar uma secretaria de educação com um orçamento bilionário que tem na mão de um empresário. Não pode. Também a prefeitura não pode fazer isso. Porque o empresário vai pensar no bolso dele. Ele não vai ter planos, não vai ter programa, não vai ter, dentro desse projeto, ele não vai dar uma boa comida, quando eu falo não vai dar, não vai investir no esporte, não vai ter um projeto para aquele estado, porque ele está pensando no bolso dele. Então, quando você faz isso, você acaba a educação do estado. E quando você politiza demais a área da educação, outras áreas, mas educação, a diferença da educação para a segurança, para falar para você, é que a educação não mata. Ela não mata fisicamente. Ela mata por inanição do povo que não vai ter a capacidade de pensar, de ter senso crítico, e vai ser um povo, entre aspas, né? Vamos colocar assim, vamos falar, burro, que aceita tudo, que fica mais fácil de ser dominado. Que aceita R$50 no voto. Aceita R$50, uma cesta básica. Uma rabeta. Uma rabetinha, e ele acha que o governante está dando aquilo para ele, assim, do dinheiro dele. Não, é do seu dinheiro. E o governante não está fazendo mais do que a obrigação dele. Então, eu diria assim, o político tradicional, e aí a gente vai falar, os caras vão me bater, mas aquele cara que vive da política por muito tempo, quanto tempo esse cara está falando de boa educação no nosso estado? Nós somos o último na educação. Então, tu vê o que ele fala não condiz com a realidade. Volta naquilo que a gente estava anteriormente. Exatamente isso. Na realidade, ele não quer investir no futuro da educação, porque povo burro é fácil de ser manipulado. Povo inteligente, quando a gente fala inteligente, é com senso crítico. Fala, peraí, será que esse cara, da maneira que ele está falando, será que ele está defendendo realmente a família? Ele tem família? Ah, não vai votar nele. Então, o político, sim, o cara que muito tempo na política, ele não quer mudança, ele não quer essa mudança. Entendeu? Não quer essa mudança. O estado do Amazonas tem um problema, e eu vou concluir com a resposta agora. A maioria dos políticos antigos, eles só sobrevivem no interior do estado. Por quê? Vou fazer essa reflexão. Por quê? Os votos são sempre do interior que decidem. Por quê? Será que o pessoal lá é desprovido de alguma massa cinzenta? Ou é porque realmente os políticos tradicionais não investem na educação que liberta, que dá senso crítico para essas pessoas não escolherem exatamente esses políticos? Eu deixo aqui a reflexão. E aí eu vou falar da história de sucesso que deu na minha vida. Como eu sou aluno de colégio militar,
E o colégio militar, ele te dava uma educação de qualidade, o professor era tratado com respeito, com disciplina, ele me cobrava. As provas, não tinha esse negócio não, se tu não estudasse, tu não ia passar. E o Estado não fazia você de coitadinho, dizer, não, mas vamos aproveitar, porque a gente não pode reprovar o coitadinho. Quando você faz isso, quando o Estado faz isso, seja ele prefeitura, o Estado ou a União, ele está minando o futuro do teu filho. Porque a gente não constrói líderes. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou mudar a palavra. A gente não forja líderes passando a mão na cabeça deles. O diamante, ele não é aquela pedra bonita, ele é uma pedra bruta, que precisa ser forjado no fogo, né? na alta temperatura, para poder se tornar aquele diamante. E assim somos nós, seres humanos, aquelas pessoas que têm sucesso na vida, elas não são forjadas com passagem de mão na cabeça, elas são forjadas no deserto, nas dificuldades. E a gente não vê o nosso povo tendo essa dificuldade. Não, só ensina para ele 2 mais 2 que tá bom, a gente passa ele. Não, você não cumpriu, meu irmão. Ok, fica reprovado aí. Ó, a gente não pode, a régua é 7. Não, bora baixar a régua agora para 5. Tu está acabando com o futuro desse país, desse estado. E é isso que uma certa ideologia sabe fazer muito bem. Tratar os outros como coitadinho, para que eles possam estar bem. O filho deles estão fazendo faculdade no exterior. E os teus filhos, o legado deles é ficar dependente de bolsa e auxílio para o resto da vida e toda a tua geração também. Então, a minha ideia, uma proposta básica, é ensino profissionalizante. Eu fui nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu vou colocar uma metáfora aqui para concluir. O meu carro quebrou uma peça. Aí o cara falou, o senhor tem que ir naquela rua ali de carro, que ali tem 50 oficinas, o senhor escolhe qualquer oficina. E aí eu escolhi uma oficina, parei, aí falei pro cara, olha, conserta aqui o motor que está com esse negócio. E naquele momento, por coincidência, estava chuviscando, e o limpador de para-brisa do meu carro, que em inglês chama-se Windshield Wiper, que é o limpador de para-brisa, estava assim arranhando. Aí eu falei assim pro cara, meu irmão, ó, tu dá uma olhada aí no motor, mas se tu puder consertar aqui, tu conserta também, te coloca no mesmo pacote. Ele falou para mim assim, Charles, olha, chefe, aqui a gente só conserta motor. Se o senhor quiser consertar o seu Windshield Wipers, o senhor vai lá naquela outra oficina. Eles são técnicos. E aí, eu quero concluir dizendo para você o seguinte, né? Se é educação de qualidade, eu vou investir, e meu discurso será contundente com isso. Educação técnica, porque às vezes você tem diploma, mas não tem trabalho, porque tu sabe estudar, mas tu não sabe trabalhar. São 2 coisas diferentes. E colocaria colégios militares no interior. Entendeu? Reforçaria. O Lula, sabe o que foi que o Lula fez? Acabou o projeto de colégio militar nos estados. Esses caras não querem te dar educação para tua família, rapaz. Entenda isso. Ideologia. Por quê? Que é interessante que você emburreça cada vez mais para que eles possam continuar no poder. Quais as ferramentas nós teríamos que aplicar para poder levar as escolas militares para o interior? Porque, assim, parece ser algo muito óbvio, né? Pega o que dá certo, o que tem melhor nota e vamos replicar. Não é mais ou menos dessa forma? Eu não vou longe, é um dado para você aí. Pelo menos 50% dos alunos aprovados na UEA, no estado do Amazonas, são alunos dos colégios militares. Que os alunos de colégios militares, eu não tenho agora o dado real, mas eu posso te trazer, você pode me cobrar. É como se fosse o seguinte, ó, hoje nós temos 6, 7 colégios militares aqui no estado do Amazonas, certo? E nós temos aí 300 escolas da rede pública e privada.
50% dos aprovados. Então, se tem 100 vagas, 50 são de alunos de colégio militar, que representa quase nada se a gente colocar dentro do espectro do privado e do público. Então, significa o quê? Meu irmão, esse ensino é um ensino vencedor. Deixa eu falar mais ainda para você. Eu fui num bairro aqui, não vou falar, tem um colégio militar, Zona Norte, fui em 2, e Zona Leste. O filho do traficante estava lá. Ei, tu tá falando disso? A gente percebeu, porque o traficante não quer o filho dele o mesmo futuro que ele. Simples dessa maneira. E não estamos falando nada demais aqui. Estamos falando, sim, de mérito. Então, meu amigo, se o traficante quer o filho dele no colégio militar, o que precisa da gente? O que a gente precisa fazer para ter essa educação de qualidade? Simples, vontade política dos nossos governantes. Mas para isso a gente tem que eleger um governante que realmente tenha tido uma boa educação de qualidade, uma educação diferenciada. Eu defendo isso, uma direita com conteúdo, uma direita preparada. Não uma direita que fica, não, porque o Bolsonaro, ok, Bolsonaro já fez a parte dele. Agora tu tem que fazer a tua. Já abriu o caminho, né? Já abriu o caminho. Então, é isso. E, coronel, nós aqui no estado do Amazonas, hoje conseguiram implantar, não sei se você sabe, mas conseguiram implantar é teleaula, perto das redes. EAD, ensino à distância. Aí os caras, eu vou falar de conhecimento de causa, é o que o meu caseiro faz. Ele pega, ele vai para a escola entre as 15, sai às 17, passa 2 horas lá dentro. Okay. 2 horas lá dentro. E aí faz a prova, né? Coisa nesse sentido. Antigamente, tudo bem que tem uma questão logística, eu acho sensato algum tipo de modelo híbrido, mas parece que eu estou apenas cumprindo um dever constitucional. E eu percebo muito disso na educação e na saúde. Você olha os índices de qualquer educação e saúde, você percebe que o cumprimento do Estado ele é muito baseado na Constituição, que tem os seus índices previstos de 23%, 24% de aplicação, coisa nesse sentido. E aí, quando se pega nesse período de campanha que está todo mundo vendendo boa educação, boa saúde, que a economia do Estado vai ser elevada, porque a gente conseguiu trazer do Zona Franca e tal. Como fazer essa turma, esse eleitor, o cara que está lá dormindo, o cara que está sonolento, perceber que isso é uma mentira, amigo? Tem alguma gotinha da consciência para dar para esse cara? Cara, é um trabalho, esse é o trabalho de vocês, da imprensa, no meu entendimento, de tentar alertar. Porque esse trabalho, ele não é assim só nesse momento, Charles. Ele é o trabalho daquele beija-flor que está vendo a cidade incendiada e pega uma gotinha de água no lago para tentar apagar o fogo da cidade. E aí o cara fala para ele, mas você não vai conseguir apagar o fogo, porque a cidade toda está no incêndio. Aí o beija-flor fala, mas eu estou fazendo a minha parte. Porque o que o político quer é o caos. Quer confundir, né? Quer confundir, pô. No Exército ele dizia o seguinte, o vagabundo só se sustenta no caos. Eu aprendi isso e levei isso para a minha vida profissional. Eu fui gestor de uma instituição pública, privada, já fui de tudo. Aí eu dizia assim, o vagabundo só se sustenta no caos. Por exemplo, você está no quartel, vou falar do quartel. Certo. Fala assim, meu irmão, 7 horas começa o expediente. Aí eu era o comandante. Fecha o portão. A partir das 7h, quem chegar atrasado, anota. O cara já chegou atrasado. Quem chegou atrasado já não cumpre o expediente hoje e amanhã leva uma advertência. Acontece a advertência, a gente já toma outras providências. Meu irmão, eu tinha que valorizar quem chegava no horário. Eu fui gestor de uma instituição pública. Aí eu falei,
Cadê o técnico disso? Cadê a secretária disso? Cadê o... Não, só aparece aqui no final do mês para receber. Manda todo mundo para casa. Ixi, arranjei um problemão para minha vida direto. Entendeu? É assim. Porque o vagabundo só sustenta no caos. Ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ganhar. Sociedade inverteu. Coronel, você passou um tempo na Suframa enquanto superintendente? Passei 18 meses. Eu gostaria que você pudesse relembrar como que você encontrou e como você deixou quando saiu em termos burocráticos, em termos de faturamento, números, coisas nesse sentido, e como que você contribuiu para aquilo lá dentro naquele momento. Bem, cada superintendente que vem, né, cada gestor, ele vem e contribui com o seu tijolinho. Eu deixei o meu. Certo. O meu tijolinho basicamente foi o seguinte, foi digitalizar, avançar na parte de TI. Nós compramos um servidor. Antes tinha muito papel, a gente colocou a coisa digital. Né? Você que está aí na área do comércio, né? Tem, quando você recebe as mercadorias, eu vou falar no linguajar popular, né? Você tinha lá luz verde, luz vermelha, luz amarela. Antes era o cara que ia lá, conferia a tua carga, aí ele olhava para a tua cara assim e tal, se tivesse essa cara bonita assim como você, né? Passava aqui, mas tinha que ter um cafezinho ali do lado e tal. Aí não. Quando você coloca a nível de tecnologia da informação, né? Você tira o servidor da frente e deixa aleatório. A carga para, no bom sentido. Se tiver alguma coisa errada, se acender a luz vermelha, para, se resolve e assim vai, dá muito mais agilidade. Então eu trabalhei muito isso. Outra coisa que eu trabalhei foi a parte de auditoria. Nós recebemos um prêmio na Suframa. Foi o primeiro, nós fomos o segundo lugar no item e no outro nós fomos o primeiro em transparência. Foi a primeira vez que a Suframa recebeu. Na parte de faturamento, foi a primeira vez que a Suframa ultrapassou os 100 bilhões. E quando eu recebi, nós tínhamos 85 mil empregos e chegamos a 100 mil. Então, o que eu quero dizer para você é que isso que eu estou falando são números que estão lá, estão em relatórios. Aqui eu não estou falando para dizer que eu fui o melhor, não. A minha passagem foi essa. Contribuiu, né? Minha passagem foi essa. E assim... Eu tinha uma coisa comigo, todo dia eu tinha que visitar uma empresa, eu tinha que aprender dela para poder, era uma própria diretriz do presidente Bolsonaro, que dizia o seguinte, chegue com o empresário e pergunte o que eu posso fazer para melhorar o seu negócio, para que você possa gerar mais emprego para o empresário, mais emprego, para que mais amazonenses possam ter emprego, colocar o prato de comida na sua mesa, o que eu posso fazer aqui como superintendente para desburocratizar, para andar, para criar mais oportunidades, para você criar outro nicho na sua empresa, para que mais pessoas venham a trabalhar. Foi essa diretriz que ele me deu e foi isso que eu procurei fazer. Coronel, nesse período, você chegava algum tipo de reclamação da indústria sobre a dificuldade de contratar mão de obra qualificada aqui no estado do Amazonas? Tinha algum... Claro, isso daí era o que mais me incomodava. Entendeu? Com o maior respeito e carinho às pessoas que vêm de fora para trabalhar e aqui em algumas áreas, mas por que não fazer aqui? Por que não especializar aqui? Né? Tanto capacitação, digamos assim, nós temos ainda alguns desafios nesse sentido. Então, muitas empresas traziam mão de obra de fora porque não tinha aqui. O amazonense, o cara... uma coisa que me chamou muita atenção, várias fábricas, o público feminino, não tinha muito homem, mas tinha muita mulher trabalhando. E isso eu falava, caramba, me chamava muita atenção. O espaço que as mulheres estão ocupando, entendeu? A seriedade, as mulheres são muito mais meticulosas, e é um público que me chamou muita atenção, principalmente quando eu ia nas fábricas e via mulheres como gerentes, em cargo de chefia, de direção, e também na linha de produção, entendeu? Mas falta a nossa capacitação, a melhoria disso e da mentalidade nossa aqui. Tem a mentalidade ainda de
O amazonense é o seguinte, ele dá muito valor a quem é de fora. Muito valor a quem é de fora. Então a gente tem que avançar um pouco nisso daí. É uma síndrome autofágica, né? Eu digo que é do cachorro vira-lata. E eu vou mais além nisso. Por exemplo, na área de TI, né? Na área, por exemplo, lá, nós temos duas bandeiras, né? Na SUFRAMA. Tem a parte do comércio e indústria normal, mas nós temos a lei que cuida da parte nossa dos 5% do faturamento das empresas, que é a área tecnológica, né? Que são as startups. P&D, né? É o P&D, pesquisa e desenvolvimento. A gente avançou muito com relação a isso. Sabe por quê? Eu fui o primeiro superintendente, eu baixei uma norma que deu a oportunidade do pequeno empreendedor, aquele que realmente empreende, ele ter a empresa dele e pegar recursos do P&D, ter acesso a esses recursos. Foi um projeto nosso. Então, eu sempre procurei dar oportunidade a quem realmente merece, para que aquele criador, aquele tio Patinhas, não pudesse depender do graúdo. Ele pudesse ter o seu próprio negócio e receber o benefício e poder criar a sua empresa e gerar emprego, renda e oportunidade. Então, essa foi minha contribuição na SUFRAMA. Olha só, turma, só para a gente resumir, colocar todo mundo na mesma linha de entendimento. Nós estávamos anteriormente conversando sobre educação e foi colocado aqui a falta de ter um ensino técnico profissionalizante. Quando traz aqui a conversa para o âmbito econômico, a educação também faz parte deste fomento, porque se você vai trabalhar em uma indústria já com o ensino técnico, você vai ganhar mais do que a pessoa que está indo lá apenas apertar um parafuso ou fazer qualquer mão de obra que só exige algum tipo de esforço mecânico. Então, só para a gente colocar todo mundo na mesma página da importância. Então, o cara que vende o voto dele por R$50, ele deixa de ter a oportunidade para que o filho dele possa ter um ensino técnico. E é como você falou, quer fazer uma avaliação rápida de quem vive de narrativa, verifica quem era o cara antes da política e depois da política. Às vezes o cara tentou de tudo, não deu certo. Aí ele entrou na política. E aí vira um case de sucesso, o cara consegue ficar milionário, multimilionário, bilionário, porque as escaladas de corrupção aqui no Amazonas, elas não são mais de milhões, são bilhões. Então, a educação é isso. Ela transforma não só para que você possa contribuir com a tua sociedade, com a tua família, mas também de fazer as boas escolhas enquanto um bom eleitor. Falando ainda sobre economia, Coronel, pegando a sua experiência durante o superintendente, a Zona Franca de Manaus, apesar das discussões que ainda existem, apesar de alguns ataques externos, tem uma consolidação, ela está consolidada. Claro, ela está consolidada. E a tentativa, obviamente, é de tentar minar investidores. É o cara que quer vir, mas estão minando a confiança. Basicamente seria isso. Removendo a Zona Franca, no seu ponto de vista e conhecedor da economia do Amazonas, quais as matrizes econômicas poderiam ser desenvolvidas para que o Amazonas não fique apenas dependente para daqui em 2070 volte a mesma discussão da dependência da Zona Franca de Manaus? Bem, vamos ser bem pontuais e direto. Eu investi como superintendente no CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia. O que tem lá, a gente já pegou de uma maneira e a gente deu uma outra roupagem naquilo ali, né? Nós criamos mecanismos para que a biodiversidade saísse da boca e fosse para a prática efetiva. Ponto. Quem é da área sabe do que eu estou falando, porque eu não vou explicar aqui, demora mais uns 5, 10 minutos para te explicar tudo que foi feito ali. Mas, matriz econômica. Manaus acabou, é comércio e indústria, e isso daí a SUFRAMA já tem. Estamos falando de matriz. Então a gente vai para a biodiversidade, que são as riquezas, é o nosso potencial de flora e fauna. Mas isso não tem que ser explorado só pelo gringo.
O gringo pegou aqui, levou para o Japão lá, o cupuaçu, o açaí, já colocou o nome lá e acabou. Não, peraí, isso é nosso, pô. Vamos fazer a mesma coisa como fizeram com a borracha? A Malásia até hoje... Devagar. Se a gente não aprendeu, a gente brigou e cortamos esse negócio deles. Então, biodiversidade. No interior, nós temos a mineração, que a gente precisa dar a roupagem da sustentabilidade, quebrar algumas coisas, porque a mineração é ilegal. E hoje nós temos um município em que 60% da economia é mineração ilegal, então por que não legaliza? Faz de maneira sustentável. O mundo todo se faz, por que não fazemos aqui? Aí a coisa sai daqui lá para o Paraguai não tem riqueza mineral lá. Sendo bem direto. Nós temos aí começa a outra. Nós temos o potássio, né? Olha, para você ter o país que nós temos de base territorial, que hoje 7 trilhões de pessoas no mundo, nós alimentamos 1 trilhão, essa que é a realidade, não é isso? A gente só pode explorar aqui 8% das terras, porque se dobrar para 15, para 16, que os europeus não nos deixam, e nem o americano, eles interferem nisso através de ONGs. Não deixa que a gente dobre a nossa capacidade. Mas nós temos o NPK, né? Nós temos o potássio, nós temos o fósforo, tudo aqui na Amazônia, para fazer o quê? Tratar o solo. Então, nós temos lá no sul, nós temos aqui a maior reserva de nióbio do mundo, Charles, está aqui no Alto Rio Negro, na região de Serlagos. Nióbio é o mineral do futuro, né? E aí tem as terras raras também no sul do Amazonas, lá em Apuí. E falando do sul do Amazonas, nós temos que desenvolver, isso faz parte da SUFRAMA, mas é também um potencial, a parte do agronegócio, que está envolvido dentro dessa matriz. Então, temos o gás, em Itapiranga, em Silves, em Urucu, e tem mais outras coisas que vão aparecer que a gente ainda nem sabe. Então, tudo isso para que seja explorado de maneira sustentável. Eu criei um clichê, isso é meu. Eu digo sempre o seguinte: o caboclo não pode pisar na riqueza e viver na pobreza. E esse caboclo, aí nós temos que dar aqui, bater a palma para o Amazonino Mendes, porque ele criou a UEA. A Universidade do Estado do Amazonas, ele começou, só que agora a gente tem que fazer a nossa parte. Fez com que professores, mestres, doutores saíssem da capital e fossem para o interior. Então a gente tem que dar a nossa contribuição também. O Amazonino já deu a direção. Já abriu o caminho. Já abriu o caminho, fez o mais difícil. E aí a gente vê a falta de cuidado com relação ao professor nas condições de ir para o interior para profissionalizar aquela mão de obra, para fazer a ocupação daquele espaço. Porque quando o professor vai e dá educação de qualidade, ele melhora o comércio, ele melhora as relações locais, começa a aparecer escolas de qualidade e ali vai trazer toda uma melhoria de ambiente. E é isso que a gente quer para o nosso Estado. Então, eu vejo isso. Agora, não se defende essas ideias com vídeo. Defende essas ideias da mineração subindo na tribuna do Congresso Nacional e olhando lá para os outros deputados e colocando os conteúdos à necessidade da nossa região. Porque se você for com marreta e com galhofada lá, você vai dizer: ei, mais um tiririca que o Amazonas está mandando para cá para o Congresso, a gente já tem aqui em São Paulo. Na realidade, o tiririca até mudou de endereço agora, não sei para que estado foi. Acho que foi para o Ceará. Expulsaram ele? Expulsaram porque não contribui nada. Aí o Amazonas manda tiririca para lá. Então a gente tem que... Você está entendendo? A gente vai ser motivo de chacota. Aí o povo fala: não, mas é o único que faz alguma coisa. Por quê? Tem projeto de lei aprovado, não fez nada. Pelo contrário, não criou nada. Então, nós estamos falando de Congresso Nacional. Será que a gente vai se expor novamente? O Amazonas vai se permitir se expor com pessoas sem conteúdo? Eu fico imaginando nós saindo de parlamentares como Arthur Virgílio Neto para alguns outros que estão aí
Eu fico observando essa... Mas isso é o raio-x da sociedade. A nossa amiga ali, que tem muito tempo de jornalismo, deve acompanhar essa caminhada aí, que ela é meio estranha. É meio estranha. Rapaz, olha, a rede social tem o lado bom e também tem o lado ruim. Então, criticar é fácil. Apresentar soluções. E na democracia a gente tem que apresentar soluções e discursar e mostrar que o teu argumento ele é mais forte do que o do teu adversário. Como é que você vai colocar alguém lá sem conteúdo? Para quê? É menos um que se vai ter. Então a gente precisa de contundência, precisa de conteúdo para defender emprego, renda, segurança, saúde. É isso. Eu gostaria muito e eu espero viver esse momento onde as discussões, caro coronel, possa elevar o patamar, que possa trabalhar uma saúde, mas em outros aspectos, e não no básico, não na falta de um atendimento de uma cirurgia de catarata. Olha o absurdo disso. Né? Eu vejo índices que são colocados, melhor saúde de não sei o quê. Aí eu tenho o meu encarregado, que está há 3 anos na fila aguardando um procedimento cirúrgico. Cisreg. Tudo mentira. E eu não vou longe. Meu motorista está comigo há 12 anos. O pai dele faleceu faz 5 anos. Estava na fila do Cisreg, porque precisava de uma operação. 1 ano e meio depois que o pai dele faleceu, e me perdoa aí por eu estar usando não vou falar o nome do meu motorista. Certo. Aí o pessoal do Cisreg ligou: alô, é da casa do seu Pedro? O cara é. Não, agora ele pode vir aqui porque a gente vai fazer o exame. Ele falou: seu Pedro já partiu faz 1 ano e meio, minha senhora. Aí desligaram o telefone. Absurdo. É isso que a gente quer? Entendeu? E, por outro lado, muita gente ficando rica. Muita gente ficando rica vendendo papel, quando deveria vender saúde. Talvez a moralidade do estado do Amazonas, pelo que eu vejo, pelo que é publicado, pelos escândalos que são noticiados, talvez seja um dos piores momentos de moralidade humana desse estado. Porque nunca se viu, bilhões em corrupção, amigo. É muita falta de empatia pro seuzinho que está lá acamado. Eu fico pensando nos profissionais. Quanto você gasta para formar um filho enfermeiro, um filho médico? Esse profissional trabalha 5, 6 meses sem receber. E o nego acha isso normal. Só no Brasil. Na França, 1 mês sem receber, o nego já está derrubando ônibus, queimando cidade. Olha como é que nós somos. E os caras vêm aí, governante, e bate palma. Então, cara, alguma coisa precisa mudar. Entendeu? Do jeito que tá, não dá, né? Como fala o caboclo. É. Nós estamos caminhando para os minutos finais aqui, mas eu não posso encerrar sem falar de algo que também tem sido uma pedra no sapato daqueles que são da periferia, daqueles que já sofreram ou têm comércio em rua pública. Segurança pública no estado do Amazonas, e pegando Manaus como o nosso ponto de discussão, ele tem sofrido muito ataques. Muito disso vem de um lugar muito distante, que são as fronteiras. Manaus é reflexo da frouxura nas fronteiras. É verdade. Você, enquanto deputado federal, coronel de selva, da guerra, acostumado com momentos de crise, coronel, o que é que se pode trabalhar dentro desses aspectos para que isso possa ter uma mudança? Porque, veja bem, nós estamos falando de um estado que tem mais de 3.000 quilômetros de fronteira, é muita coisa. Existe uma questão de incapacidade, mas também existe uma falta de planejamento. Como que você enxerga essa conjuntura? Em primeiro lugar, o estado do Amazonas é um estado continental. 3.000 quilômetros de fronteira. Esse assunto, Charles, eu gostaria de voltar aqui para a gente discutir. Porque ele tem alguns aspectos que nós temos que fazer um highlight, ressaltar. Mas
pelo tempo, eu vou falar só em um. Certo. Só em um, mas eu preciso de pelo menos um tempo mais para fazer a digressão e tocar em pelo menos mais 4. Como é que a gente consegue melhorar a segurança? Simples. Eu estava do outro lado. Reconhecimento. E eu vou ser direto. Você vai nos Estados Unidos, o amazonense vai nos Estados Unidos, vai aqui em Miami, toda hora está lá. Aí, o cara fala, olha, a velocidade aqui é 55 milhas. Vê se ele ultrapassa para 60 milhas. Se ele ultrapassar, meu irmão, chega o policial militar, e o policial militar chega como um general. E o cara já olha, para, multa, tchau. Não tem conversa. Não tem conversa. Tu errou. Sabe por quê? O americano, ele vê no policial militar um representante do Estado. É um servidor de carreira. Os políticos respeitam ele. O cara dá bom uniforme. Dá os melhores equipamentos do mundo vão para os militares que cuidam da segurança. É simples, é isso. Aqui é o contrário. Os melhores equipamentos, o Estado brasileiro facilita para o bandido. E deixa com o policial militar ele com um 38zinho vagabundo. Não paga ele na database, não dá o fardamento e o pior, o militar, o policial, aí eu quero falar, civil e militar, não tem o reconhecimento que merece. Você precisa ser reconhecido. E eu vou ser bem claro, tá? Tem uma bancada aí, o cara, não, eu sou da bancada da bala. Eu não quero participar dessa bancada. Porque essa bancada não coloca emendas parlamentares na área da segurança. Eu quero dizer para você que eu vou te representar, se essa for a tua vontade. Porque eu tenho conteúdo para te representar, não de palavras, mas de atitudes, de ações, de preparo. Porque eu fui preparado para a guerra. Eu fiz os cursos operacionais, que é uma parte do nosso treinamento, mas eu fiz os cursos de planejamento estratégico para se combater a segurança em nível estratégico, e não com marreta na mão. Essa é a diferença. E aí, a valorização começa por aí, entendeu? Porque eu não vi ninguém da bancada da bala, entendeu? E contra governantes, eu não vi eles fazerem a parte deles, porque uma vez eu entrevistei um secretário de segurança, e o secretário de segurança falou, olha, os caras não mandaram as emendas para lá. Então, como é que ele pode te defender? Só ser bancada da bala, entendeu? Tatuadinho, com, sabe? Bala para quem, né? Bala para quê? Então, e outra coisa, falar bem direto aqui. Segurança a gente não faz matando os outros com 10 tiros na cara. Não estou falando dessa segurança. Porque você não queria que fosse o teu filho. Você tem que respeitar também o nosso adversário, que é ser humano e está do outro lado. Estamos falando aqui em segurança. Então, quero deixar muito bem claro isso. Então, vamos começar a tratar a segurança reconhecendo que o policial civil e militar, ele tem que ser ele não é o bandido da sociedade. O bandido da sociedade é outro. Porque o Estado trata o bandido como sendo o cara. E trata o policial militar ou o civil como bandido. A gente tem que inverter isso daí. E para trabalhar lá, não adianta esses discursos bonitinhos de gente de barbinha tentando ficar mais velho para passar maturidade, segurança para a população. Esquece isso. É com contundência, é com a tua história de vida, é com o teu currículo do lado, dizendo, olha, eu tenho capacidade de te defender as tuas ideias e melhorar com atitudes e ações, e não com palavras, a segurança pública do Estado. Bom. Olha só, gente, esse aqui é Coronel Menezes. Ele fala e fica puto. Olha que ele estava tomando um chazinho de camomila. Imagina se eu tivesse dado um outro aqui para ele. Coronel, deixa suas considerações. Eu sei que você já explanou, mas deixa suas considerações para aquele eleitor, para o cara que está na dúvida, para o cara que vai acompanhar o senhor durante as eleições, quer saber se vai... Quem ainda está em dúvida. Eu quero que você aproveite esse momento para... Como fala o caboclo do interior, vender seu peixe.
Primeiro, muito obrigado, Charles, pela oportunidade. E a minha mensagem para você é o seguinte: não caia em conversa fiada de que eu sou indicado por A, por B, entendeu? Eu estou na ideologia A ou por B. Eu diria assim para você: os desafios que nós temos no estado do Amazonas, as necessidades que nós temos no estado do Amazonas, elas estão acima de diferenças pessoais, de ideologias. Para solucionar esses desafios que vai afetar a tua mesa, vai afetar o futuro do teu filho e a melhoria das condições de trabalho e a saúde da tua família, ela tem que ser colocada nas mãos de quem tem preparo. É uma direita com preparo. Não é uma direita dizendo que o fulano de tal me indicou. Não. É uma direita que você, cidadão, você, eleitor, vai olhar para quem está falando, independente de quem está sendo criticado, e vendo esse camarada aí, ele está falando com propriedade. Ele tem uma família consolidada, ele tem o preparo para me representar e para contribuir nessas entregas que eu acabei de nominar, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança. E não calçando a sua candidatura, é porque eu fui indicado pelo Charles. Olha, o Charles me indicou. Olha, eu acho o Charles um cara bacana. Tá? Mas hoje, urge no nosso estado que essas necessidades que nós temos para construir um futuro melhor para você, ele precisa de preparo e não de marreta na mão e não de likes. E com isso nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que Deus possa dar a você a sabedoria necessária. Para um pouco agora. Sai desse negócio de mídia, pesquisa o passado, vê quantos cursos o cara tem, a formação, vê a família dele. Os caras não têm família. Criam crianças sem pais. Porque toda criança tem uma mãe, né? Mas o pai, muitas vezes, a gente não... Se esse camarada é assim, tu acha que se ele não cuida da dele, ele vai cuidar da tua? Então, devagar. Mas eu sou indicado, então devagar. Então, veja o currículo, veja o preparo, veja a família, veja as ações. Não se deixe levar por narrativas. Que Deus te abençoe, dê sabedoria para que você possa fazer as escolhas necessárias e certas que vão dirigir o nosso país, o nosso estado, né? E a sociedade como um todo. Muito obrigado. Turma, eu quero muito agradecer aqui a equipe do Coronel Menezes, muito gentil, ao Coronel Menezes por despender um tempo aqui para essa discussão de ideia. E, Coronel, tem a culpa, ela é colocada aos políticos? Sim, com certeza. Mas a culpa também tem que ir para aqueles eleitores que são vendidos e que não contribuem para que a sociedade seja algo melhor. Isso parte da base, meu amigo. Se você acha que a saúde está boa, que a educação está boa, que a segurança pública está boa, então vote nas mesmas pessoas. Se você não acha que nada de... se você acha que tudo isso está, com todo respeito, Coronel, uma merda, muda. Tem que mudar. Como eu posso colher morango se eu planto manga? Impossível, meu amigo. Impossível. Não pense mais na sua vida, pense na vida dos teus filhos. Isso é o que importa. E eu quero agradecer a minha audiência, que hoje eu estou muito puto com esses números que a gente falou aqui, mas eu quero agradecer minha audiência também, e eu espero que você possa elevar a sua consciência, fazer boas escolhas neste processo eleitoral que nós estamos aí nos aproximando. Fica com Deus e até uma próxima. Selva.